E se eu te disser que um simples gesto de coragem pode mudar 2 vidas para sempre? Que uma jovem órfã da periferia de Belo Horizonte pode tocar o coração de um empresário milionário e transformar não apenas seu próprio destino, mas também o de uma família inteira. Esta é a história de Ana Carolina, que provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas na grandeza do seu coração. Antes de começarmos essa jornada emocionante, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para me ajudar a continuar trazendo histórias que tocam a alma. Agora, prepara o coração, porque essa história vai te emocionar do primeiro ao último minuto. A chuva típica de março em Belo Horizonte martelava as janelas da agência central do Banco de Minas, como se quisesse advertir sobre as mudanças que estavam por vir. Ana Carolina Santos segurava firmemente o envelope amarelado em suas mãos trêmulas, contendo as economias de 3 meses de trabalho na farmácia São José. Cada nota ali representava horas extras, almoços pulados e sonhos adiados. Próximo, gritou o caixa com indiferença típica, de quem repetiu a mesma palavra 1000 vezes por dia. Ana ajeitou a blusa simples e caminhou em direção ao guichê, seus tênis brancos rangendo sobre o piso de mármore que refletia as luzes frias do teto. Ao seu lado, um homem elegante de cabelos grisalhos vestindo um terno azul marinho impecável aguardava em outra fila, mexendo nervosamente no bolso do paletó. José Roberto Ferreira, aos 73 anos, carregava nos ombros o peso de construir um império financeiro, mas também a sabedoria de quem veio do interior de Diamantina e nunca esqueceu suas origens. Naquele momento, porém, uma dor estranha e crescente pressionava seu peito como uma morsa. "Moça, o senhor ali." A voz de uma cliente ecoou pelo saguão. Ana virou-se instintivamente e viu o idoso cambaleando uma mão no peito, o rosto pálido contrastando com a elegância de suas roupas. Sem hesitar, ela abandonou sua posição na fila e correu até ele. "Senhor, o senhor está bem?" Ana segurou-o pelos braços quando suas pernas cederam. Meu peito!" José Roberto murmurou, os olhos arregalados de terror. Enquanto todos ao redor ficavam paralisados como estátuas, Ana ajoelhou-se no chão frio, ignorando as manchas que se formavam em sua calça jeans. Seus dedos procuraram. Desesperadamente, o pulso dele estava fraco e irregular. "Alguém chame o SAMU agora", gritou ela, sua voz ecoando pela agência lotada. Com movimentos precisos aprendidos durante as tardes que passava no posto de saúde do bairro, ajudando voluntariamente, Ana abriu o paletó do homem e encontrou um pequeno frasco no bolso interno. Nitroglicerina. Seus olhos se iluminaram com esperança. "Senhor, olhe para mim. Vou colocar este comprimido embaixo da sua língua, tá bom?" José Roberto assentiu fracamente, confiando completamente naquela jovem desconhecida que havia surgido como um anjo em seu momento mais desesperador. No mezanino, superior Carlos Eduardo Ferreira observava a cena pelo vidro de seu escritório particular. O filho de José Roberto, diretor-geral do banco aos 38 anos, desceu as escadas correndo, mas parou abruptamente ao ver uma jovem de tênis surrados comandando o socorro de seu pai com uma competência que o deixou atônito. "Pai." Carlos se ajoelhou ao lado de Ana. "Ele vai ficar bem", Ana disse com uma segurança que ela mesma não sabia de onde vinha. "O pulso está se normalizando." Quando os paramédicos chegaram, Ana repassou cada detalhe do atendimento como uma profissional. Carlos observava cada movimento dela, cada palavra, cada gesto de cuidado genuíno que contrastava brutalmente com o mundo frio e calculista em que ele vivia. "Qual é o seu nome?" Carlos perguntou enquanto seu pai era colocado na maca. "Ana Carolina Santos." Ela limpou as mãos na blusa, sem perceber que havia acabado de plantar uma semente que mudaria ambas as suas vidas. "Nos veremos novamente, Ana Carolina Santos." Carlos murmurou enquanto a ambulância se afastava, levando seu pai e deixando para trás uma jovem que nem imaginava ter acabado de reescrever seu destino. Ana voltou para a fila, como se nada tivesse acontecido, mas suas mãos ainda tremiam. Ela não sabia que naquele momento, um homem que poderia mudar sua vida para sempre estava sendo levado para o hospital, carregando em sua mente
a imagem de uma jovem corajosa que não hesitou em ajudar um desconhecido. 3 dias depois, a farmácia São José vivia sua rotina tranquila da tarde, quando a campainha da porta tocou com uma intensidade diferente. Ana estava organizando medicamentos na prateleira de trás, quando seu colega de trabalho Marcos veio correndo. Ana, tem um homem aí perguntando por você. Tá de terno e tudo parece importante. O coração de Ana disparou. Seria sobre o que aconteceu no banco. Ela limpou as mãos no avental branco e caminhou até a frente da farmácia, onde encontrou Carlos Eduardo, esperando completamente deslocado naquele ambiente simples. Senhorita Ana Carolina, Carlos perguntou, e ela notou como sua voz tinha um tom diferente do desespero de 3 dias atrás. Sim, sou eu. Ana cruzou os braços instintivamente defensiva. Meu nome é Carlos Eduardo Ferreira. Você salvou a vida do meu pai no banco na segunda-feira. Os olhos de Ana se arregalaram. Como ele está? Está tudo bem. A preocupação genuína na voz dela tocou algo profundo em Carlos. Ele está se recuperando bem, graças a você. Na verdade, Carlos hesitou como se estivesse saindo da sua zona de conforto. Ele está no Hospital Mater Dei e não para de falar sobre a jovem corajosa que apareceu do nada. Gostaria de visitá-lo. Ana olhou para o relógio da farmácia. Ainda tinha 2 horas de trabalho. Eu trabalho até às 6. Posso esperá-la? A resposta veio tão rapidamente que ambos ficaram surpresos. Carlos não costumava esperar por ninguém, muito menos em uma farmácia de bairro. Ana não costumava receber visitas de homens de terno em carros importados. Não precisa. Posso ir amanhã após o trabalho. Meu pai estava ansioso. Disse que só ficará tranquilo quando puder agradecê-la pessoalmente. Carlos puxou um cartão do bolso. Este é meu cartão. Se mudar de ideia, hoje me liga. Ana pegou o cartão sentindo a textura do papel caro entre os dedos. Carlos Eduardo Ferreira, diretor-geral Banco de Minas. Então o senhor é... Ana começou. O filho do homem que você salvou. E por isso estou eternamente em sua dívida. Depois que Carlos saiu, Ana ficou observando o cartão por longos minutos. Marcos se aproximou curioso. Quem era aquele... cara? Parecia rico. É uma longa história, Marcos. Uma longa história. Naquela noite em sua casa humilde no bairro Funcionários, Ana contou tudo para sua avó Maria das Graças, que estava sentada em sua cadeira favorita, massageando as mãos, inchadas pela artrite. Minha netinha, às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho por um motivo, disse Dona Graça, seus olhos brilhando com sabedoria acumulada em 70 anos de vida. Mas, vovó, pessoas como eles não se misturam com pessoas como nós. Quem disse? Isso, criança, bondade não tem classe social. Se o senhor colocou você ali naquele momento, foi porque tinha um plano. Ana dormiu naquela noite pensando nas palavras da avó, mas também na forma como Carlos a olhara, com um respeito que ela não estava acostumada a receber de pessoas de sua posição social. No dia seguinte, após muito hesitar, Ana discou o número do cartão durante seu horário de almoço. Carlos Eduardo. Oi, é a Ana. Ana Carolina, da farmácia. Ana. A empolgação na voz dele a pegou desprevenida. Mudou de ideia sobre visitar meu pai. Sim, posso ir hoje às 6:30. Perfeito, vou buscá-la na farmácia. Não, precisa, posso ir de ônibus. De jeito nenhum, você salvou a vida dele, Ana. O mínimo que posso fazer é levá-la até lá confortavelmente. Quando Ana desligou o telefone, não sabia que havia acabado de dar o primeiro passo em direção a uma jornada que testaria todas as suas convicções sobre diferenças sociais, destino e o verdadeiro significado de valor pessoal. O Hospital Mater Dei impunha-se na paisagem de Belo Horizonte como um símbolo de excelência médica e prosperidade. Ana nunca havia pisado em um hospital particular tão luxuoso, acostumada apenas com os postos de saúde públicos do seu bairro. O mármore do lobby refletia luzes suaves, e o ar tinha um cheiro diferente, não de desinfetante barato, mas de algo que ela não conseguia identificar. Elegância, talvez. Carlos caminhava ao seu lado com passos confiantes, cumprimentando funcionários que o reconheciam. Ana se sentia como uma intrusa em um mundo que não era seu, puxando a barra da blusa para baixo,
e desejando ter vestido algo melhor que suas roupas simples de trabalho. Ele está no quarto 512 ala VIP, Carlos explicou enquanto entravam no elevador. Pai sempre foi teimoso, odeia hospital, mas desta vez não teve escolha. Ele está se sentindo melhor? Ana perguntou genuinamente preocupada. Fisicamente, sim. Mas emocionalmente... Bem, você vai entender. As portas do elevador se abriram, revelando um corredor silencioso com decoração requintada. Carlos parou em frente a uma porta de madeira nobre e bateu suavemente. Pai, trouxe uma visita especial. Entre, meu filho. José Roberto estava sentado em uma cama que mais parecia uma suíte de hotel, vestindo um pijama de seda azul claro. Quando seus olhos encontraram Ana, seu rosto se iluminou como o de uma criança que acabara de ganhar o presente dos sonhos. Meu anjo da guarda, ele exclamou estendendo os braços. Venha cá, menina. Ana se aproximou timidamente, ainda se sentindo deslocada naquele ambiente luxuoso. Como o senhor está se sentindo? Muito melhor agora que você está aqui. Sente-se, por favor. José Roberto indicou uma poltrona ao lado da cama. Carlos, traga água, suco, o que ela quiser. Não precisa de nada, obrigada. Ana disse rapidamente. Claro que precisa. Você salvou minha vida, menina. Carlos me contou tudo. Como você não hesitou nenhum segundo, como soube exatamente o que fazer. José Roberto segurou a mão de Ana com carinho paternal. Me fale de você. Quem é Ana Carolina Santos? Ana sentiu-se corar. Não tem muito. O que falar, seu Roberto? Trabalho na farmácia Moro com minha avó, estudo à noite. Estuda o quê? Estou terminando o ensino médio. Quero prestar vestibular para medicina. Os olhos de José Roberto brilharam intensamente. Medicina, igual a mãe do Carlos. Ana notou como Carlos enrijeceu ao ouvir a menção da mãe, mas José Roberto continuou. Minha Helena era médica, trabalhava no hospital das clínicas da UFMG. Dizia que medicina não era profissão, era missão. José Roberto apertou a mão de Ana. Você tem o coração de médica, menina. Vi isso no banco. O senhor está exagerando. Não estou não, Carlos. Você viu como ela assumiu o controle. Como sabia exatamente o que fazer. Isso não se aprende, se nasce com isso. Carlos observava a interação entre seu pai e Ana com sentimentos contraditórios. Por um lado, via a felicidade, genuína em José Roberto, uma luz que não estava ali há anos. Por outro, uma estranha inquietação crescia em seu peito. Seria apenas gratidão ou algo mais profundo estava nascendo. Ana, José Roberto disse de repente com um tom mais sério. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Seus pais morreram quando eu tinha 5 anos. Acidente de carro. Minha avó me criou desde então. José Roberto assentiu com compreensão. Também perdi meus pais cedo. Sei o que é crescer com pouco, lutando por cada sonho. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Mas posso ver que sua avó fez um trabalho excepcional. Você tem algo que o dinheiro não compra, caráter. Ana sentiu lágrimas formando em seus olhos. Nunca havia recebido elogios tão sinceros de um desconhecido. Seu Roberto, o senhor, nem me conhece direito. Conheço o suficiente. José Roberto olhou para Carlos depois de volta para Ana. E tenho uma proposta para você. Mas antes quero conhecer essa avó que criou uma jovem tão especial. Proposta? Ana perguntou confusa. Paciência, menina. Primeiro quero que vocês venham jantar lá em casa. Você, sua avó e nós dois. José Roberto sorriu misteriosamente. Aí conversamos sobre como posso retribuir o que você fez por mim. Ana saiu do hospital com a cabeça girando. Carlos a acompanhou até o carro, em silêncio perdido em seus próprios pensamentos. Seu pai é uma pessoa incrível, Ana disse quando estavam no trânsito. É mesmo? Carlos concordou, mas sua voz carregava uma complexidade que Ana não conseguiu decifrar. O que nenhum dos dois sabia era que José Roberto já havia tomado uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre, e que a proposta misteriosa que ele mencionara era apenas o começo de uma jornada que testaria todos os preconceitos, medos e esperanças que eles carregavam em seus corações. Carlos não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Ana, cuidando de seu pai com tanta dedicação e competência, não saía de sua mente,
mas uma voz sussurrava advertências em seus ouvidos. Anos dirigindo um banco o haviam ensinado a desconfiar de coincidências e boas ações aparentemente gratuitas. Na manhã seguinte, sentado em seu escritório no 15º andar do prédio do banco, com vista privilegiada para a Serra do Curral, Carlos tomou uma decisão que posteriormente se arrependeria amargamente. Pegou o telefone e discou para Marco Antônio, detetive particular que o banco utilizava para investigações. Marco, é o Carlos Eduardo. Preciso de uma investigação discreta e rápida. Fala, Carlos. Do que precisa? Ana Carolina Santos. Trabalha na farmácia São José, no bairro Funcionários. Quero saber tudo sobre ela. Suspeita de algo? Carlos hesitou. É complicado. Só faça a investigação. 3 dias depois, Marco chegou ao escritório de Carlos com uma pasta detalhada. Carlos sentiu-se sujo apenas por pedir aquilo, mas sua natureza desconfiada falou mais alto. Cara limpa, Marco anunciou jogando a pasta sobre a mesa. Ana Carolina Santos, 18 anos, órfã desde os 5. Criada pela avó Maria das Graças. Histórico escolar exemplar, trabalha meio período há 2 anos na farmácia, nunca se meteu em confusão. Os vizinhos só falam bem dela. Carlos abriu a pasta e viu fotos de Ana saindo da farmácia estudando na biblioteca pública, ajudando a avó a subir as escadas de casa. Sentiu-se um voyeur, invadindo a privacidade de alguém que não merecia aquilo. Tem mais. Marco continuou. Ela faz trabalho. Voluntário no posto de saúde do bairro, aos fins de semana. Foi lá que aprendeu primeiros socorros. E Carlos, a situação financeira delas é bem complicada. A avó precisa de um tratamento caro para a artrite, mas não tem condições. Chega. Carlos interrompeu, fechando a pasta bruscamente. Obrigado. Pelo trabalho. Posso perguntar por que investigou ela? Parece ser uma boa moça. É exatamente isso o problema. Carlos murmurou depois que Marco saiu. Naquela tarde, Carlos dirigiu até a farmácia sem um plano específico. Queria apenas vê-la novamente, talvez entender por que se sentia tão perturbado por uma jovem que havia conhecido há apenas uma semana. Ana estava atendendo uma cliente idosa quando ele entrou. Sua paciência explicando como tomar a medicação, corretamente seu sorriso genuíno, a forma carinhosa como tratava todos os clientes. Tudo confirmava o que a investigação havia revelado. Ela era exatamente quem aparentava ser. Carlos, Ana sorriu quando o viu. Como está seu pai? Melhor. Na verdade, ele está ansioso para aquele jantar que mencionou. Ah, sim, minha avó está empolgada. Já está escolhendo a melhor roupa. Ana riu e o som tocou algo em Carlos que ele havia esquecido que existia. Ana, posso falar com você reservadamente. É importante. O tom sério de Carlos a preocupou. Ela pediu para Marcos cobri-la e saíram para a pequena área externa da farmácia. Aconteceu alguma coisa com seu pai? Não, ele está bem. É sobre... Bem preciso confessar algo que não. Me orgulho. Ana cruzou os braços instintivamente defensiva. Eu mandei investigar você. O rosto de Ana empalideceu, depois ficou vermelho de raiva. O que disse? Eu sei como parece, mas... Sabe como parece como parece. A voz de Ana subiu 1/8. Parece que vocês, pessoas ricas, acham que podem fazer qualquer coisa e invadir a privacidade dos outros como se fôssemos criminosos. Ana, não foi isso. Não foi, então me explica o que foi. Lágrimas de raiva brilhavam em seus olhos. Eu salvei a vida do seu pai. E sua forma de agradecer é me investigar como se eu fosse uma bandida. Eu estava protegendo meu pai. De mim, de uma órfã. Que trabalha numa farmácia. Ana riu amargamente. Que ameaça eu represento para vocês? Carlos sentiu-se diminuir diante da justa indignação dela. Toda sua educação privilegiada, seus diplomas caros e sua posição social não significavam nada naquele momento. Ana tinha razão e ele se sentiu menor que um inseto. Você tem razão de estar brava. Foi injusto e desnecessário. Injusto. Ana limpou os olhos com as costas da mão. Foi humilhante. Vocês acham que pobres só fazem o bem interessados em alguma coisa, né?
Que não existem pessoas boas no mundo que ajudam porque é o certo a fazer. Não é isso. É sim. E sabe o que mais me magoa? Que eu estava começando a acreditar que vocês eram diferentes. Que seu pai era realmente um homem bom e que você... Ana parou percebendo que estava revelando mais do que pretendia. Que eu o quê? Nada, esquece. Ana virou-se para voltar à farmácia. Falou com sua avó sobre o jantar. Ana, espera. O jantar está cancelado e, por favor, não apareça mais aqui. Carlos ficou parado na calçada vendo Ana entrar na farmácia e fingir que ele não existia. Havia conseguido destruir em 5 minutos algo precioso que nem sabia que estava construindo. Naquela noite, José Roberto notou o humor sombrio do filho durante o jantar. Aconteceu alguma coisa. Estraguei tudo, pai. Com a Ana. Carlos contou tudo sobre a investigação e a reação justificada de Ana. José Roberto o ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais decepcionada. Filho, você me envergonhou hoje. Pai, não deixa eu falar. Aquela menina salvou minha vida sem me conhecer, sem saber quem eu era, sem esperar nada em troca. E você a tratou como se fosse uma criminosa. Eu estava sendo cauteloso, estava sendo preconceituoso e pequeno. José Roberto levantou-se da mesa. Amanhã você vai até lá e pede desculpas, não como Ferreira, mas como homem, e torce para que ela seja generosa o suficiente para te perdoar. Carlos passou a noite inteira pensando em como poderia consertar o estrago que havia feito. Mas uma coisa ele tinha certeza. Ana Carolina Santos havia entrado em sua vida para ficar mesmo que ele não merecesse uma segunda chance. Carlos passou 2 dias inteiros ensaiando mentalmente como pediria desculpas para Ana. Havia comprado flores, depois jogado fora pensando que pareceria condescendente. Escreveu uma carta, depois rasgou achando formal demais. Nada parecia adequado para reparar a ofensa que havia cometido. Na tarde de sexta-feira, decidiu que não aguentava mais. Dirigiu até a farmácia com apenas sua sinceridade como escudo, sabendo que provavelmente levaria outro fora merecido. Ana estava organizando medicamentos quando o viu entrar. Seu rosto se fechou imediatamente e ela virou as costas, continuando seu trabalho como se ele fosse invisível. Ana, por favor, só 5 minutos. Estou trabalhando. Sei que não mereço, mas preciso falar com você. Ana suspirou profundamente e se virou para ele, os braços cruzados em posição defensiva. Fala logo. Primeiro, você estava certa em tudo que disse na terça. Foi injusto, preconceituoso e pequeno da minha parte. Que bom que reconhece. Segundo, não tenho desculpa. Não foi proteção ao meu pai, foi preconceito meu mesmo. Carlos respirou fundo. Cresci em um mundo onde todo mundo quer alguma coisa de você por causa do seu dinheiro. Esqueci que existem pessoas genuínas. Ana não respondeu, mas ele notou que sua postura estava menos rígida. Terceiro, meu pai está arrasado. Não para de falar que você e sua avó eram as únicas pessoas reais que ele conheceu nos últimos anos. E mesmo assim eu estraguei tudo por causa da minha paranoia. Carlos deu um passo à frente. Ana, você me fez questionar coisas sobre mim mesmo que eu não questionava há anos. E isso me assustou. Que coisas? Se eu me tornei o tipo de pessoa que minha mãe ficaria orgulhosa. Se sucesso financeiro vale alguma coisa quando você perde a humanidade no processo. Ana permaneceu em silêncio por longos segundos, estudando o rosto dele. Seu pai mencionou sua mãe no hospital. O que aconteceu com ela? Carlos fechou os olhos, como se a pergunta trouxesse dor física. Ela morreu há 10 anos. Estava trabalhando no Hospital das Clínicas numa madrugada, quando chegaram várias vítimas de um acidente. Ela estava cansada, havia trabalhado 20 horas seguidas, mas se recusou a parar de atender. Carlos abriu os olhos e Ana viu uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Teve um infarto enquanto tentava salvar um jovem de 19 anos. Morreu fazendo o que amava, ajudando pessoas. Sinto muito. Ana murmurou, sua raiva começando a se dissolver. Depois que ela morreu, eu me fechei. Parei de acreditar que existiam pessoas como ela. Pessoas que fazem o bem sem segundas intenções. Me convenci de que todo mundo tem um preço. Até me conhecer. Até você provar que eu estava errado. Carlos olhou diretamente nos olhos dela.
Ana, você me lembrou quem eu era antes de me tornar cínico, e isso me apavorou porque significava que eu tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa que minha mãe desprezaria. Ana sentiu suas defesas finalmente se desfazendo. Havia sinceridade na voz dele que ela não conseguia ignorar. Carlos, sei que não mereço, mas gostaria de uma segunda chance, não como diretor de banco ou como filho do Roberto Ferreira. Como Carlos, só Carlos. Ana estudou seu rosto por mais alguns segundos, vendo não o executivo arrogante que havia conhecido, mas um homem ferido tentando se reconectar com sua humanidade. Tá bom, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qualquer uma. Se minha avó perguntar sobre o jantar, você vai lá e explica pessoalmente por que foi cancelado. Ela estava tão empolgada. Carlos sorriu pela primeira vez em dias. Posso fazer melhor, posso remarcar o jantar. Se vocês ainda quiserem, é claro. Vou pensar. Não era um perdão completo, mas era um começo. Carlos saiu da farmácia, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. Naquela noite, Ana contou tudo para Dona Graça, que ouviu com sua sabedoria característica. Minha netinha, todo mundo merece uma segunda chance. Especialmente quem tem coragem de admitir que errou. Mas, vovó, você viu como eles são. Ricos, poderosos. E daí dinheiro não muda o coração das pessoas, só revela quem elas realmente são. Dona Graça segurou a mão da neta. Esse menino perdeu a mãe e ficou com medo de sentir. Agora você apareceu e mexeu com o que ele estava tentando esconder. Como a senhora sabe tudo isso? 70 anos de vida, minha filha. Você aprende a ler as pessoas. Dona Graça sorriu. E além do mais, quero conhecer esse tal de Roberto Ferreira, que está deixando minha neta de cabeça virada. Vovó, que foi vocês acham que eu não percebo como seus olhos brilham quando fala dele? Ana corou, percebendo que talvez sua avó tivesse razão. Talvez estivesse na hora de dar uma segunda chance, não apenas para Carlos, mas para ela mesma também. A mansão dos Ferreira, no bairro Mangabeiras, se erguia majestosa contra o pano de fundo da Serra do Curral, suas janelas iluminadas, criando um espetáculo de elegância e sofisticação. Ana ajustou pela 10ª vez seu melhor vestido, um simples, modelo azul marinho que havia comprado em uma promoção, enquanto Dona Graça admirava os jardins perfeitamente cuidados. Nossa Senhora! Murmurou Dona Graça apoiando-se mais firmemente na bengala. Isso aqui é uma cidade inteira. Vovó, comportamento, Ana sussurrou, mas ela mesma estava impressionada com a grandiosidade do local. Carlos abriu a porta pessoalmente, vestindo calça social e camisa branca sem gravata, numa elegância casual que fazia Ana se sentir ainda mais nervosa. Dona Graça, Ana, sejam muito bem-vindas. Uai, que menino educado, Dona Graça disse, oferecendo a mão para cumprimentá-lo. E bonito também. Ana não me disse que você era bonito assim. Vovó. Ana ficou vermelha como um pimentão. Carlos riu genuinamente, uma sound que Ana estava começando a adorar. O prazer é meu, Dona Graça. Meu pai está ansioso para conhecê-la. Eles foram conduzidos para uma sala de estar que era maior que toda a casa de Ana e Dona Graça. José. Roberto se levantou de uma poltrona de couro, vestindo um terno informal, mas claramente caro. Seus olhos brilhando de alegria ao ver Ana. Meu anjo da guarda! Ele exclamou abraçando-a calorosamente. E esta deve ser a famosa Dona Graça. O famoso seu Roberto, Dona Graça respondeu, com um sorriso que iluminou seu rosto enrugado. Minha neta não para de falar do senhor. Espero que para o bem, José Roberto disse, oferecendo o braço para acompanhá-la até o sofá. Só para o bem. Disse que o senhor é um homem de caráter. Seus elogios me honram, Dona Graça. Posso chamá-la assim. Claro, meu filho. E posso chamá-lo de Roberto. Ficaria ofendido se não chamasse. Ana observava a interação entre os dois idosos com fascínio. Apesar das diferenças sociais evidentes, eles conversavam como velhos amigos encontrando pontos em comum em suas origens no interior de Minas. O senhor é de onde, Roberto? Dona Graça perguntou. Diamantina. Meu pai tinha uma pequena fazenda de café. Que coincidência, nasci em Conceição do Mato Dentro, pertinho dali. Também éramos cafeicultores. Os olhos de José Roberto se iluminaram.
Então a senhora sabe como é acordar às 5 da manhã para a ordenha. E como é rezar para a geada não queimar a plantação. Carlos e Ana trocaram olhares surpresos, enquanto os dois idosos mergulhavam em memórias compartilhadas do interior mineiro, falando sobre festas juninas, colheitas de café e tradições que ambos carregavam no coração. Durante o jantar servido por uma funcionária discreta em uma mesa que poderia acomodar 12 pessoas, a conversa fluiu naturalmente. José Roberto contava histórias de como havia construído o banco a partir de um pequeno empréstimo conseguido em Diamantina, enquanto Dona Graça falava sobre como havia criado Ana sozinha após a morte dos pais. Roberto, posso fazer uma pergunta pessoal? Dona Graça disse, cortando delicadamente o salmão em seu prato. Claro, Graça. Sua esposa... O que aconteceu com ela? Carlos enrijeceu visivelmente, mas José Roberto respondeu com serenidade. Helena morreu há 10 anos. Era médica cardiologista no Hospital das Clínicas. Morreu salvando vidas. José Roberto olhou para o filho. Carlos nunca superou completamente. Entendo. Perder alguém que ama é como perder um pedaço da alma. Dona Graça estendeu a mão e tocou o braço de Carlos. Mas às vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos lembrar que a vida continua, que vale a pena sentir de novo. Ana percebeu que as palavras da avó tinham tocado Carlos profundamente. Seus olhos encontraram os dela através da mesa e por um momento foi como se estivessem sozinhos no mundo. Graça, José Roberto, disse depois de uma pausa. Preciso falar com vocês sobre algo importante. Estamos ouvindo. Ana respondeu, sua voz ligeiramente tensa. Ana, você me disse que quer estudar medicina. Sim, senhor. Imagino que o vestibular da UFMG seja seu objetivo. Mas... Ana hesitou. Bem sei que é difícil. A concorrência é grande e eu estudo em escola pública. Posso interrompê-la? José Roberto se inclinou para a frente. Quero fazer uma proposta. Na verdade, mais que uma proposta. Quero criar uma oportunidade. Ana e Dona Graça trocaram olhares ansiosos. Que tipo de oportunidade? Ana perguntou. Quero criar um programa de bolsas através da Fundação Roberto Ferreira. 10 bolsas integrais para medicina ou enfermagem distribuídas, baseadas exclusivamente em mérito, através de processo seletivo justo. Isso é maravilhoso, Roberto, Dona Graça disse. Que ideia generosa. E Ana seria nossa primeira bolsista. Nosso exemplo de que o programa funciona. O coração de Ana disparou. Era tudo o que havia sonhado, mas algo na forma como foi apresentado a incomodou. Seu Roberto, isso é incrivelmente generoso, mas não quero ser exemplo de nada. Quero conquistar minha vaga por mérito próprio. Carlos observou a reação do pai, vendo orgulho e surpresa em seus olhos. Ana, José Roberto disse calmamente. Você conquistaria por mérito. O programa seria sério, com provas rigorosas. Você participaria como qualquer outro candidato. Mas todo mundo saberia que eu sou a menina que salvou o Roberto Ferreira. Isso não é justo com os outros candidatos. José Roberto sorriu amplamente. Sabia que você diria isso. Como? Porque você tem o mesmo caráter que sua avó. José Roberto olhou para Dona Graça. E porque você me lembra alguém muito especial que conheci há muito tempo. Quem? Ana perguntou. Minha Helena. Ela também teria rejeitado qualquer vantagem injusta. O silêncio pairou sobre a mesa por alguns segundos, cheio de emoção e possibilidades não ditas. Então, José Roberto continuou. Que tal modificarmos a proposta Programa Aberto Processo Seletivo Rigoroso e você participa como todos os outros? Se conquistar a vaga, será por mérito. Se não conquistar, continuaremos amigos mesmo assim. Ana olhou para sua avó, que assentiu ligeiramente. E não haveria nenhuma publicidade do meu envolvimento com vocês. Nenhuma propaganda. Nenhuma. Você seria apenas Ana Carolina Santos, candidata número X. Então, eu aceito. A mesa explodiu em sorrisos e felicitações. Mas Ana não conseguia tirar os olhos de Carlos, que a observava com uma expressão de admiração e algo mais profundo que ela ainda não conseguia nomear. Naquela noite, enquanto Carlos a levava para casa, Ana finalmente teve coragem de fazer a pergunta que a incomodava.
Carlos, posso perguntar uma coisa? Claro. Você acha que mereço essa oportunidade? Carlos estacionou o carro em frente à casa de Ana e se virou para olhá-la diretamente. Ana, você salvou a vida do meu pai. Mas não é por isso que merece essa oportunidade. Ele fez uma pausa. Você merece porque tem algo raro, talento natural, determinação e, mais importante, um coração que quer ajudar pessoas, exatamente como minha mãe tinha. Você realmente acredita nisso? Acredito tanto que vou fazer questão de acompanhar sua jornada, se você me deixar. Ana sentiu seu coração acelerar. Acompanhar como? Como alguém que está começando a se importar muito com seu sucesso. E com você. Pela primeira vez desde que se conheceram, Ana viu Carlos não como o diretor de banco ou como o filho do homem que salvara, mas como um homem que estava lentamente abrindo seu coração para ela. Eu também estou começando a me importar, ela admitiu baixinho. E ali, na simplicidade daquela rua do bairro Funcionários, sob a luz dos postes antigos, duas pessoas de mundos completamente diferentes descobriram que talvez o amor não entenda de diferenças sociais apenas de coração que se reconhecem. 2 semanas depois do jantar na mansão dos Ferreira, a rotina de Ana havia mudado completamente. Além de trabalhar na farmácia e estudar para o vestibular, agora ela precisava se preparar para o processo seletivo das bolsas da Fundação Roberto Ferreira. O cronograma era apertado, as provas aconteceriam em 2 meses. Carlos havia se tornado uma presença constante em sua vida, aparecendo na farmácia quase todos os dias no final da tarde. No início, Ana suspeitava que ele estava apenas cumprindo algum tipo de obrigação familiar, mas aos poucos percebeu que havia algo mais profundo em seus encontros. Você não tem mais o que fazer? Ana perguntou em um desses dias, vendo-o entrar na farmácia pela 5ª vez naquela semana. Tenho uma reunião de diretoria em 1 hora. Carlos respondeu, apoiando-se no balcão. Mas prefiro estar aqui. Por quê? Carlos hesitou, como se estivesse lutando com suas próprias palavras. Porque aqui eu me lembro de quem eu era antes, de me tornar só um executivo interno. A resposta pegou Ana desprevenida. Como assim? Posso te mostrar uma coisa depois do seu trabalho. Curiosa, Ana aceitou. Quando saíram da farmácia, Carlos a levou não para seu carro importado, mas para uma Kombi antiga estacionada na esquina. De quem é isso? Ana perguntou intrigada. Minha, ou melhor, era da minha mãe. Carlos abriu a porta lateral da Kombi, revelando um interior que havia sido convertido em uma espécie de consultório médico móvel. Havia equipamentos médicos básicos, medicamentos e até uma pequena maca. Minha mãe usava isso nos fins de semana. Carlos explicou, sua voz carregada de nostalgia. Ela percorria os bairros mais pobres de BH, oferecendo atendimento gratuito. Chamava de consultório sobre rodas. Ana entrou na Kombi e observou cada detalhe. Havia fotografias coladas nas paredes, mostrando uma mulher bonita de cabelos castanhos, atendendo crianças e idosos, famílias inteiras. Ela era linda, Ana murmurou, observando uma foto onde Helena sorria radiante enquanto examinava um bebê. Por dentro e por fora. Carlos sentou-se na pequena cadeira onde sua mãe costumava atender os pacientes. Depois que ela morreu, guardei a Kombi na garagem. Não conseguia nem olhar para ela. E agora? Agora estou pensando em colocá-la para funcionar de novo. Ana o olhou surpresa. Sério? Você me inspirou, Ana. Ver como você se preocupa genuinamente com as pessoas na farmácia, como você ajudou meu pai sem conhecê-lo. Carlos fez uma pausa. Me fez lembrar que existe um mundo além das reuniões de diretoria e relatórios financeiros. Mas você não é médico. Não, mas posso financiar médicos. Posso fazer a Kombi funcionar de novo com uma equipe de profissionais. Carlos olhou diretamente para ela. E talvez um dia, quando você se formar, possa trabalhar aqui também. O coração de Ana acelerou. A ideia de continuar o trabalho da mãe de Carlos, de fazer a diferença na vida das pessoas mais necessitadas, era exatamente o que havia sonhado. Para sua carreira médica. Carlos, sei que é cedo para fazer planos. Você nem começou a faculdade ainda. Mas queria que soubesse que você despertou algo em mim que eu achava que havia morrido junto com minha mãe.
O que foi? A esperança de que posso ser melhor do que sou. Ana sentiu lágrimas formando em seus olhos. Você já é melhor do que pensa. Sou diferente quando estou com você. Mais leve, mais humano. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a intimidade do momento. Ana observava as fotos da mãe de Carlos e sentia uma estranha conexão com aquela mulher que nunca conhecera, mas que havia deixado um legado de amor e cuidado. Posso te contar um segredo? Ana disse finalmente. Claro. Às vezes eu sonho que sou médica e trabalho em lugares como este, que posso fazer a diferença na vida de pessoas como eu, que não têm acesso aos melhores hospitais. Esse sonho vai se tornar realidade, Ana. Tenho certeza. Como pode ter tanta certeza? Carlos se aproximou dela na Kombi estreita. Porque você tem o coração da minha mãe. E se há uma coisa que aprendi com ela, é que pessoas com corações assim sempre encontram um jeito de realizar seus sonhos. Hannah sentiu o ar ficar mais denso entre eles. Carlos estava tão próximo que ela podia sentir seu perfume, ver as pequenas rugas de preocupação ao redor de seus olhos. Ana, ele murmurou. Sim, estou me apaixonando por você. A confissão pairou no ar como uma promessa e um desafio ao mesmo tempo. Ana sabia que deveria se afastar, lembrar das diferenças entre eles, mas algo em seu coração gritava que aquilo era certo. Eu também, ela sussurrou. Carlos levou a mão ao rosto, dela acariciando sua bochecha suavemente. Isso é loucura. Somos de mundos completamente diferentes. Somos, mas isso importa. Deveria importar. Mas quando estou com você, nada mais importa. Eles se beijaram ali na Kombi, que havia sido o santuário da mãe de Carlos, rodeados pelas fotografias de uma mulher que havia dedicado sua vida a cuidar dos outros. Era como se Helena estivesse abençoando aquele momento, aquele amor improvável que estava nascendo entre duas pessoas que o destino havia unido de forma tão inesperada. Quando se separaram, Ana apoiou a testa na dele. Carlos, preciso te dizer uma coisa. O que? Tenho medo. De quê? De que quando eu passar no vestibular e começar a faculdade, você perceba que somos muito diferentes e desista de mim. Carlos segurou o rosto dela entre as mãos. Ana, você me fez lembrar de quem eu realmente sou. Por que eu desistiria da pessoa que me trouxe de volta à vida? Promete que não vai desistir. Prometo, mas você também tem que me prometer uma coisa. O que vai conquistar essa vaga por mérito próprio, que vai realizar seu sonho de ser médica, e que, quando conseguir, vai considerar trabalhar comigo para continuar o legado da minha mãe. Ana sorriu através das lágrimas que brilhavam em seus olhos. Prometo. Naquela noite, Dona Graça notou imediatamente o brilho diferente nos olhos da neta. Aconteceu alguma coisa com o Carlos hoje. Como a senhora sempre sabe de tudo. 70 anos de vida, minha filha, e além do mais você está radiante. Dona Graça sorriu. Ele disse que te ama. Disse que está se apaixonando. Você, eu também estou. Então Deus está no comando. Quando o amor é verdadeiro, as diferenças se tornam detalhes. Ana abraçou a avó, sentindo-se mais esperançosa do que nunca. Tinha um exame difícil pela frente, um sonho para conquistar e um amor para cultivar. Mas pela primeira vez em sua vida, sentia que tudo era possível. O que ela não sabia era que os maiores desafios ainda estavam por vir e que seu amor por Carlos seria testado de formas que ela nem imaginava. Um mês antes das provas da Fundação Roberto Ferreira, Ana estava imersa em seus estudos quando recebeu uma visita inesperada na farmácia. Patrícia Mendonça, uma jovem elegante de aproximadamente 25 anos, vestindo um conjunto de grife que custava mais que o salário anual de Ana, entrou no estabelecimento como se estivesse visitando um zoológico. Você é Ana Carolina Santos? Patrícia perguntou, seus olhos percorrendo o ambiente simples da farmácia com um desdém mal disfarçado. Sim, sou eu. Posso ajudá-la. Sou Patrícia Mendonça, noiva de Carlos Eduardo Ferreira. O mundo de Ana desabou. Seus joelhos fraquejaram e ela teve que se apoiar no balcão para não cair. Noiva, ou melhor, ex-noiva. Patrícia sorriu com malícia. Terminamos há 6 meses, mas estou tentando uma reconciliação.
Imagino que você entenda por quê. Eu não entendo o que a senhora quer comigo. É simples. Quero que você se afaste do Carlos. Ana sentiu uma mistura de alívio e indignação. Se vocês terminaram... Terminamos porque Carlos passou por uma fase difícil depois da morte da mãe. Mas agora ele está melhor e pretendo reconquistá-lo. Patrícia se aproximou do balcão. Somos da mesma classe social, temos os mesmos amigos, os mesmos interesses. Vocês dois são uma fantasia que não tem futuro. Com todo respeito, isso não é da sua conta. Não é Carlos é herdeiro de um dos maiores bancos de Minas Gerais. Precisa de uma esposa que entenda esse mundo, que possa acompanhá-lo nos eventos sociais, que não o envergonhe. Cada palavra de Patrícia era como uma punhalada no coração de Ana. Todas as inseguranças que ela tentava ignorar sobre seu relacionamento com Carlos voltaram à tona com força total. Ele parece muito feliz comigo. Ana respondeu, tentando manter a dignidade. Feliz, Patrícia riu. Querida, vocês se conhecem há quanto tempo? 2 meses. Você acha que isso é suficiente para conhecer realmente alguém? Conheço o suficiente. Conhece. Sabe que Carlos teve uma crise depressiva profunda depois da morte da mãe, que passou 2 anos tomando antidepressivos, que tem síndrome do pânico e às vezes acorda no meio da noite gritando. Patrícia pausou para deixar suas palavras penetrarem. Sabe que ele nunca conseguiu se relacionar seriamente com ninguém depois da mãe morrer. Ana ficou em silêncio, processando informações que Carlos nunca havia compartilhado com ela. Vou te fazer uma proposta, Patrícia continuou. Se afaste dele por 6 meses. Se depois desse tempo ele ainda estiver interessado em você, eu desisto. E por que eu faria isso? Porque se você realmente o ama, quer o melhor para ele. E o melhor para Carlos é alguém que possa acompanhá-lo em seu mundo, não alguém que ele terá que carregar. Depois que Patrícia saiu, Ana ficou imóvel atrás do balcão, processando tudo o que havia ouvido. As palavras da ex-noiva de Carlos ecoavam em sua mente como veneno, plantando sementes de dúvida que ela lutava para ignorar. Naquela noite, Carlos apareceu na farmácia como de costume, mas Ana estava distante e preocupada. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, notando seu humor. Carlos, posso fazer uma pergunta? Claro. Você já foi noivo? Carlos parou no meio do movimento, seu rosto empalidecendo ligeiramente. Por que está perguntando? Só responde, por favor. Já. Terminei o noivado há 6 meses. Com quem? Patrícia Mendonça. Ana, onde quer chegar com isso? Ela veio aqui hoje. O sangue de Carlos gelou. O que ela queria? Que eu me afastasse de você. Carlos fechou os punhos, a raiva tomando conta de seu rosto. Que direito ela tem? Carlos, é verdade que você teve depressão depois da morte da sua mãe. A pergunta pegou Carlos desprevenido. Ele ficou em silêncio por longos segundos, lutando com memórias dolorosas. É. E síndrome do pânico. Ana, é verdade ou não? É verdade. Carlos suspirou profundamente. Deveria ter contado antes. Por que não contou? Porque queria que você me conhecesse como eu sou agora, não como eu era. Porque tinha medo que você se afastasse se soubesse como eu estava destruído. Ana sentiu seu coração se partindo. Carlos, isso muda tudo. Como assim? Significa que você não está comigo porque realmente me ama. Está comigo porque eu te ajudo a se sentir melhor. Isso não é verdade. Não é, você mesmo disse que é diferente quando está comigo, que eu o faço lembrar de quem você era. Talvez você só esteja usando nosso relacionamento como terapia. Ana, isso é absurdo. Ou talvez a Patrícia esteja certa. Talvez nós sejamos só uma fantasia que não tem futuro. Carlos se aproximou dela, tentando segurar suas mãos, mas Ana se afastou. Ana, escuta. É verdade que passei por um período muito difícil. É verdade que você me ajudou a encontrar o caminho de volta. Mas não é por isso que estou com você. Então por que está? Porque você é a primeira pessoa em anos que me faz querer ser melhor. Porque quando olho para você, vejo um futuro que vale a pena construir. Porque você me ama pelo que sou, não pelo que tenho. Mas e se isso não for suficiente? E se no futuro você perceber que precisava de alguém do seu mundo? Ana, você
é do meu mundo. Meu mundo são as pessoas que amo. Ana sentiu lágrimas correndo pelo rosto. Carlos, preciso de um tempo para pensar. Tempo para pensar em quê? Em nós. Em se isso realmente pode dar certo. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ana, não deixa ela entrar na sua cabeça. O que nós temos é real. É real ou é só você tentando escapar da sua dor através de mim? Como pode perguntar isso? Porque talvez eu também esteja fugindo. Fugindo da minha vida através dos seus sonhos, da sua riqueza, das oportunidades que você pode me oferecer. Ana. Preciso de tempo, Carlos, para estudar, para focar no exame, para entender o que realmente sinto. E nós? Não sei se existe nós. Talvez existam só duas pessoas feridas tentando se curar uma através da outra. Carlos saiu da farmácia naquela noite, sentindo como se tivesse perdido não apenas Ana, mas também a si mesmo novamente. Patrícia havia conseguido plantar sementes de dúvida que estavam florescendo em uma destruição que ele não sabia como impedir. Ana passou a noite chorando nos braços de Dona Graça, que tentava consolá-la sem entender completamente o que havia acontecido. Minha netinha, o amor verdadeiro sempre enfrenta tempestades. A questão é se vocês dois são fortes, o suficiente para resistir. E se não formos vovó, então não era amor verdadeiro. Mas no fundo do meu coração acredito que vocês são mais fortes do que imaginam. Ana quis acreditar nas palavras da avó, mas as dúvidas plantadas por Patrícia haviam criado raízes profundas em seu coração. Talvez fosse melhor se concentrar apenas no exame e esquecer Carlos Eduardo Ferreira de uma vez por todas. O que ela não sabia era que às vezes, quando testamos o amor, ele retorna ainda mais forte, ou se quebra para sempre. 2 semanas se passaram desde a conversa devastadora entre Ana e Carlos. A farmácia havia se tornado um território neutro. Ele não aparecia mais, e Ana fingia que isso não a incomodava. Toda sua energia agora estava canalizada para os estudos, numa intensidade quase obsessiva que preocupava a Dona Graça. Minha netinha, você vai se matar estudando desse jeito, a avó disse, vendo Ana debruçada sobre livros de química às 2 da manhã. Preciso passar, vovó. É minha única chance. E o Carlos não vai nem falar com ele. Ana fechou o livro com força. Não há nada para falar. Ele não apareceu aqui nem uma vez. Isso prova que eu estava certa. Mas Ana estava errada. Carlos não aparecia porque estava respeitando o pedido de tempo que ela havia feito, mesmo que isso estivesse o destruindo por dentro. Todas as noites, ele dirigia até a rua da farmácia e ficava parado no carro observando a luz do quarto de Ana, através da janela, lutando contra a vontade de subir e implorar para que conversassem. José Roberto notou o estado sombrio do filho e decidiu intervir. Numa manhã de sexta-feira, apareceu inesperadamente na farmácia. Seu Roberto. Ana sorriu genuinamente pela primeira vez em semanas. Como está? Preocupado com você e com meu filho idiota. Ana baixou os olhos. Não sei do que está falando. Sei que vocês brigaram. Sei que alguma coisa aconteceu. E sei que vocês dois estão sofrendo à toa. Não é tão simples assim. José Roberto se aproximou do balcão. Ana, posso te contar uma história, claro. Quando eu era jovem em Diamantina, me apaixonei por uma moça da cidade. Ela era filha do prefeito, estudada, refinada. Eu era só um caipira que mal sabia ler direito. Ana o ouviu atentamente. Ela me amava, mas as famílias eram contra. Diziam que éramos de mundos diferentes, que não ia dar certo. Escutei tantas vezes isso que acabei acreditando. Me afastei dela. E o que aconteceu? Ela se casou com outro. Eu saí de Diamantina, construí minha vida, conheci a Helena anos depois. José Roberto pausou. Mas sabe o que descobri? Aquela moça esperou por mim por 2 anos. Se eu não tivesse desistido, teríamos sido felizes. Por que está me contando isso? Porque não quero que você e o Carlos cometam o mesmo erro que eu cometi. O amor verdadeiro é raro, Ana. Quando encontramos, devemos lutar por ele. Mas e se não der certo? E se as diferenças forem grandes demais? E se derem certo? E se vocês conseguirem construir algo lindo junto? José Roberto segurou a mão dela.
Ana, meu filho, nunca foi feliz como é com você. E você, posso ver. Nos seus olhos que também o ama. Ana sentiu lágrimas formando. Talvez o amor não seja suficiente. Talvez não, mas vale a pena tentar descobrir. Depois que José Roberto saiu, Ana ficou pensando em suas palavras. Naquela noite, pela primeira vez em 2 semanas, ela olhou o celular e quase ligou para Carlos. Quase. Enquanto isso, Carlos estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Carlos, é a Dona Graça. Carlos se endireitou na cadeira. Dona Graça, como está? Preocupada com minha neta, e com você também. Ana está bem. Está estudando feito louca e fingindo que não pensa em você. Mas eu conheço minha netinha. Ela está sofrendo. Eu também estou sofrendo. Dona Graça. Então por que vocês dois não conversam? Porque ela pediu tempo. E eu estou respeitando. Meu filho, às vezes as pessoas pedem tempo quando na verdade querem que lutemos por elas. A observação de Dona Graça ficou ecoando na mente de Carlos pelo resto do dia. 3 dias antes do exame, Ana estava na biblioteca municipal quando viu uma figura familiar se aproximar. Patrícia Mendonça, mais elegante que nunca, sentou-se na cadeira ao lado dela. Como vão os estudos? Patrícia perguntou com falsa gentileza. O que quer agora? Ana respondeu sem levantar os olhos do livro. Vim te parabenizar. Soube que você e Carlos se afastaram. Foi uma decisão madura. Não me afastei por sua causa. Não importa o motivo. O importante é que agora ele está livre para voltar para onde pertence. Patrícia sorriu. Aliás, jantamos juntos ontem. Ele estava nostálgico. O coração de Ana se apertou, mas ela manteve a expressão neutra. Que bom para vocês. Ana, posso te dar um conselho, de mulher para mulher. Não preciso de conselhos seus. Foque no seu exame. Passe na faculdade, construa sua vida. Esquece o Carlos. Vocês dois viveram uma fantasia bonita, mas agora é hora de voltar à realidade. Depois que Patrícia saiu, Ana ficou olhando para os livros sem conseguir se concentrar. A ideia de Carlos jantando com a ex-noiva a fazia sentir uma dor física no peito. Naquela noite, Dona Graça encontrou Ana chorando no quarto. O que aconteceu? Minha filha. Ana contou sobre o encontro com Patrícia e a informação sobre o jantar. E você acreditou nela. Porque ela mentiria. Porque quer o Carlos de volta e sabe que vocês se amam. Dona Graça sentou-se na cama ao lado da neta. Ana, essa mulher está jogando com sua cabeça. E se ela estiver certa, e se Carlos realmente voltou para ela, então ele não merecia você. Mas no fundo do meu coração não acredito nisso. Vovó, estou com tanto medo. Do exame, de tudo. Do exame de passar e não conseguir acompanhar. De não passar e decepcionar todo mundo. De ter perdido o Carlos para sempre. De ter tomado a decisão errada. Dona Graça abraçou a neta carinhosamente. Minha netinha, o medo faz parte da vida. Mas não podemos deixar ele nos paralisar. Amanhã você faz o exame mais importante da sua vida. E independente do que acontecer com o Carlos, você precisa conquistar seu sonho. E se eu não conseguir, você vai conseguir. Porque você tem algo que não se ensina determinação. E porque eu vou estar rezando por você. Ana dormiu naquela noite abraçada com a avó, tentando encontrar forças para enfrentar os próximos dias. O exame estava chegando e, com ele, a definição de seu futuro. O que ela não sabia era que Carlos não havia jantado com Patrícia. Na verdade, ele havia recusado todos os convites dela e estava naquele momento dirigindo pela cidade sem destino, pensando em Ana e se perguntando se deveria lutar por ela ou deixá-la seguir seu caminho em paz. Em menos de 72 horas, tudo seria decidido. O exame revelaria se Ana conquistaria seu sonho de ser médica. E talvez, apenas talvez também, revelasse se o amor entre eles era forte o suficiente para superar todas as tempestades. O campus da UFMG estava mais movimentado que nunca na manhã do processo seletivo da Fundação Roberto Ferreira. 200 candidatos se aglomeravam em frente ao prédio da reitoria, todos disputando apenas 10 vagas integrais para medicina e enfermagem. A tensão era palpável no ar.
Ana chegou acompanhada por Dona Graça, que havia insistido em levá-la mesmo com dificuldades para caminhar. Vestia uma blusa branca simples e calça jeans, sua melhor roupa, carregando apenas um estojo com canetas. E uma garrafa d'água. "Respira fundo, minha netinha", Dona Graça sussurrou apertando a mão da neta. "Você nasceu para isso." Ana observou os outros candidatos e sentiu-se pequena. Muitos vinham acompanhados por famílias inteiras, vestiam roupas, caras e conversavam sobre cursinhos famosos e escolas particulares tradicionais de Belo Horizonte, como o Santo Antônio e o Loyola. Candidatos da Fundação Roberto Ferreira. Uma voz ecoou pelo pátio: "Sigam para o auditório principal." Ana beijou a avó e seguiu com a multidão, seu coração batendo como um tambor. No auditório, ela se sentou numa das últimas fileiras, tentando se concentrar e ignorar os sussurros nervosos ao seu redor. "Olha só quem está aqui", uma voz familiar disse atrás dela. Ana se virou e viu Patrícia Mendonça, impecavelmente vestida, acompanhada por um jovem que parecia saído de uma revista de moda. "Você vai fazer a prova?" Ana perguntou surpresa. "Meu primo vai, João Mendonça." Patrícia indicou o rapaz ao lado. Formado no Bernoulli, sempre foi o primeiro da turma. Vai conquistar uma das vagas facilmente. A insinuação era clara. Ana não tinha chances contra candidatos como João. "Boa sorte", Ana disse simplesmente, virando-se de volta para a frente. "Vai precisar de mais que sorte." Patrícia murmurou alto o suficiente para Ana ouvir. As provas começaram às 8 da manhã. 3 horas de questões de biologia, química, física e português, seguidas por uma redação sobre o papel social da medicina no Brasil. Ana mergulhou nas questões com determinação, lembrando-se de cada noite estudando na mesa da cozinha, de cada explicação que Carlos havia dado sobre os livros de medicina, da mãe de cada palavra de incentivo de Dona Graça. Durante o intervalo, Ana saiu para tomar ar fresco e viu uma figura conhecida apoiada em uma árvore no pátio. Carlos estava ali vestindo jeans e camiseta, completamente fora do ambiente acadêmico, mas seus olhos a procuraram imediatamente na multidão. Eles se olharam por longos segundos, através do pátio lotado. Ana sentiu seu coração acelerar, todas as saudades das últimas 3 semanas surgindo de uma vez. Carlos deu um passo em sua direção, mas ela balançou a cabeça discretamente e voltou para dentro do prédio. "Você viu o Carlos?" Patrícia apareceu ao lado de Ana. "Vi. Ele veio me apoiar. João é praticamente um filho para ele." Patrícia sorriu com malícia. "É tão bonito ver como ele se importa com a família." Ana não respondeu, mas as palavras de Patrícia plantaram mais uma semente de dúvida em seu coração já ferido. A prova da tarde foi ainda mais difícil. Questões complexas de matemática e física, seguidas por uma análise de texto sobre ética médica. Ana lutou contra cada questão, chamando todas as suas forças mentais, todos os conhecimentos que havia adquirido estudando sozinha. Quando o último candidato entregou a prova, o coordenador anunciou: "Os resultados serão divulgados na sexta-feira às 14 horas, no site da Fundação e no quadro de avisos aqui da reitoria." Ana saiu do prédio exausta, física e emocionalmente. Dona Graça a esperava no mesmo lugar, dormitando numa cadeira que alguém havia emprestado para ela. "Como foi, minha filha?" "Difícil, muito difícil." Ana ajudou a avó a se levantar. "Não sei se consegui." "Conseguiu sim. Tenho fé." No caminho para casa, Ana viu Carlos encostado no carro, claramente esperando por ela. Desta vez, ela não conseguiu evitá-lo. "Ana, posso falar com você só um minuto?" Dona Graça sussurrou para a neta. "Vai falar com ele, eu espero no carro." Ana se aproximou de Carlos, mantendo distância segura. "Vim te dar apoio", ele disse simplesmente. "Patrícia disse que você veio apoiar o primo dela." Carlos franziu a testa. "Que primo?" "João Mendonça. Ela disse que ele é praticamente um filho para você." "Ana, eu nem conheço esse João. Vim aqui só por você. Fiquei do lado de fora o dia inteiro torcendo, para que se saísse bem." Ana sentiu sua armadura emocional começando a rachar. "Carlos, sei que você pediu tempo. Sei que talvez tenha decidido que não quer mais nada comigo.
mas não consegui ficar longe hoje. Precisava estar aqui mesmo que você não soubesse. Por que está fazendo isso comigo? Porque te amo. E porque não importa o que aconteça. Sempre vou torcer pelo seu sucesso. Ana sentiu lágrimas formando em seus olhos. Carlos, não precisa dizer nada. Só queria que soubesse que estou orgulhoso de você, independente do resultado. Ah, se eu não passar? Aí tentamos de novo, quantas vezes for preciso. Nós. Carlos se aproximou um pouco mais. Se você me deixar, sim, nós. Ana olhou para aquele homem que havia mudado sua vida de tantas formas, que havia aberto seu coração para possibilidades que ela nunca havia imaginado. Todas as dúvidas, todos os medos, todas as palavras venenosas de Patrícia pareceram insignificantes diante da sinceridade que via em seus olhos. Carlos, Ana, vamos, Dona Graça gritou do carro. Estou cansada. O momento se quebrou, mas algo havia mudado entre eles. Uma porta havia se entreaberto novamente. Vou ligar para você assim que sair o resultado, Ana disse baixinho. Vou estar esperando. Naquela noite, Ana dormiu melhor do que havia dormido em semanas. Não porque estava confiante no resultado da prova, mas porque havia redescoberto algo que achava ter perdido a esperança de que talvez, apenas talvez, o amor fosse realmente capaz de vencer qualquer obstáculo. Na sexta-feira, às 14 horas, sua vida mudaria para sempre. A única questão era se seria para melhor ou para pior. Os 3 dias entre a prova e a divulgação do resultado pareceram 3 anos para Ana. Ela tentou manter a rotina normal na farmácia, mas sua mente estava constantemente no futuro, oscilando entre esperança e desespero. Marcos, seu colega de trabalho, notou sua ansiedade. Ana, você vai fazer um buraco no chão de tanto andar de um lado para outro. Não consigo parar de pensar no resultado. E se não der certo, aí eu tento de novo ano que vem. Mas essa era minha grande chance, sabe? A chance de não ter que esperar tantos anos para conseguir pagar uma faculdade particular. Na quinta-feira à noite, Dona Graça preparou o jantar favorito de Ana, frango com quiabo e arroz com pequi, numa tentativa de animá-la. Minha netinha já fez o que tinha que fazer, agora é só esperar. E se eu decepcionar todo mundo, seu Roberto Carlos, Ana Carolina Santos, Dona Graça disse com firmeza. Você não vai decepcionar ninguém. E mesmo se não passar desta vez, não vai ser o fim do mundo. Mas eu quero tanto isso, vovó. E você vai conseguir. Se não for agora, será da próxima vez. Mas vai conseguir. Naquela mesma noite, Carlos estava em casa com José Roberto, igualmente ansioso pelos resultados. Pai, e se ela não passar? Aí a ajudamos a tentar de novo. E se ela passar, mas não quiser mais falar comigo por causa de toda essa confusão? Com a Patrícia. José Roberto olhou para o filho com exasperação. Carlos, você é um homem de 38 anos. Para de agir como adolescente e luta pela mulher que ama. É mais complicado que isso, pai. Não é não. Vocês se amam. Então, o resto é besteira. José Roberto levantou-se da poltrona. Meu filho, sua mãe não se importava que eu fosse um caipira de Diamantina quando ela era uma médica renomada. O amor verdadeiro não vê essas diferenças. Mas a Ana vê. A Ana está com medo igual você. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de sofrer, medo de sonhar alto demais. José Roberto colocou a mão no ombro do filho. Amanhã, quando sair o resultado, você vai até lá e mostra para ela que vocês podem enfrentar qualquer coisa juntos. Sexta-feira chegou com um céu nublado, típico de fim de outono em Belo Horizonte. Ana acordou às 5 da manhã, incapaz de continuar dormindo. Tomou banho, vestiu sua melhor roupa e tentou tomar café, mas o estômago estava revirado demais. Vamos até a UFMG às 2, Dona Graça perguntou. Vamos, quero ver o resultado pessoalmente. E o Carlos vai ligar para ele. Ana hesitou. Vou ligar depois de ver o resultado. Às 1330, Ana e Dona Graça chegaram ao campus da UFMG. Já havia uma pequena multidão em frente ao quadro de avisos da reitoria, mas os resultados ainda não haviam sido afixados. Ana procurou por Carlos com os olhos, mas não o viu. Ana, uma voz a chamou. Era João Mendonça, o primo de Patrícia. Oi, João. Nervosa.
Muito, e você também. Mas estou confiante, sempre fui bem em provas. João pausou. Você estudou onde? Escola pública, bairro Funcionários. João tentou disfarçar, mas Ana viu o desdém em seus olhos. Ah, deve ter sido desafiador. Foi, mas me preparou para a vida real. Às exatas 14 horas, um funcionário da universidade se aproximou do quadro com uma folha de papel. A multidão se aglomerou, todos tentando ver os nomes dos aprovados. Ana ficou para trás, seu coração batendo tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. Dona Graça segurou sua mão firmemente. Primeiro lugar, alguém gritou da frente. Ana Carolina Santos. O mundo parou. Cana sentiu suas pernas fraquejarem, e se não fosse Dona Graça segurando-a, teria caído. Minha netinha, você conseguiu primeiro lugar. Ana correu até o quadro, empurrando gentilmente as pessoas. Lá estava seu nome, no topo da lista seguido. Por sua pontuação 947 de 100 pontos possíveis. Não acredito. Ela murmurou, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Ao seu lado, João Mendonça olhava para a lista com incredulidade. Seu nome estava em 8º lugar. Deve ter havido um erro, ele murmurou. Não houve erro, Ana disse olhando diretamente para ele. Apenas trabalhei mais duro que você. Patrícia apareceu correndo, viu o resultado e seu rosto se contorceu, de raiva e incredulidade. Isso é impossível, João sempre foi o primeiro em tudo. Não desta vez, Ana respondeu com dignidade. Vocês devem ter favorecido ela por causa da ligação com os Ferreira. Patrícia. Uma voz conhecida disse atrás dela. Para de fazer papel de ridícula. Todos se viraram. Carlos estava ali tendo chegado discretamente durante a confusão. Seus olhos estavam fixos em Ana, brilhando de orgulho e alegria. Carlos. Ana correu para ele, não conseguindo mais conter as emoções. Eu passei primeiro lugar. Carlos a pegou no colo e a girou, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Sabia. Que você conseguiria, sabia desde o primeiro dia. Você estava aqui o tempo todo. Não perderia isso por nada no mundo. Patrícia os observou com rancor, mas José Roberto apareceu ao lado dela. Patrícia, sugiro que você e seu primo saiam daqui antes que eu chame a segurança por perturbação. Seu Roberto, Você plantou mentiras na cabeça da Ana e quase destruiu a felicidade do meu filho. Agora saia da minha vista. Patrícia saiu furiosa, arrastando João consigo. Ana nem notou, estava perdida nos braços de Carlos, finalmente permitindo-se sentir toda a alegria e amor que havia reprimido nas últimas semanas. Carlos, ela disse quando finalmente se separaram, preciso te pedir desculpas. Pelo quê? Por ter duvidado de nós, por ter deixado ela entrar na minha cabeça, por ter desperdiçado essas semanas que poderíamos ter passado juntos. Ana, você não tem que pedir desculpas por ter tido medo. Eu também tive. Teve. Claro, medo de não ser bom o suficiente para você. Medo de que você percebesse que merece alguém melhor. Ana segurou o rosto dele entre as mãos. Carlos Eduardo Ferreira, você é exatamente o que eu quero. Rico ou pobre, com problemas ou sem problemas, do jeito que você é. Mesmo. Te amo. Eu também te amo. E agora vamos comemorar doutora Ana Carolina Santos. Tem um belo gosto, não acham? José Roberto e Dona Graça, que observavam a cena, emocionados, se aproximaram. Minha netinha, Dona Graça disse abraçando Ana, sabia que você ia conseguir. Parabéns, doutora, José Roberto disse beijando a testa de Ana. Agora vamos comemorar como essa conquista merece. Como assim? Ana perguntou. Jantar no Glutton, o melhor restaurante de Belo Horizonte, Carlos anunciou. E desta vez não é uma comemoração prematura. É a celebração de um sonho que se tornou realidade. Ana olhou ao seu redor para Dona Graça, radiante de orgulho, para José Roberto sorrindo como um pai para Carlos, olhando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, e sentiu que sua vida havia finalmente encontrado seu lugar. O primeiro lugar na prova era apenas o começo. Agora ela tinha 6 anos de medicina pela frente, um amor para cultivar e um futuro brilhante para construir. 3 semanas depois da divulgação dos resultados, Ana estava em sua última semana de trabalho na farmácia São José. A faculdade de medicina
Começaria em março, e ela havia decidido dedicar os próximos meses exclusivamente aos estudos preparatórios e ao relacionamento que estava redescobrindo com Carlos. Vai fazer muita falta, disse Marcos empacotando um remédio para uma cliente. A farmácia não vai ser a mesma sem você. Vocês vão se virar muito bem e prometo que vou visitar sempre. Ana estava organizando alguns medicamentos quando ouviu a campainha da porta. Para sua surpresa, não era Carlos quem entrava, mas uma mulher jovem e elegante que ela não conhecia. Ana Carolina Santos, a mulher perguntou. Sim, sou eu. Meu nome é Helena Ferreira Ribeiro, sou sobrinha de José Roberto. O sangue de Ana gelou. Seria mais uma parente vindo desencorajá-la. Posso falar com você privativamente? Ana pediu, para Marcos cobri-la, e saíram para a área externa da farmácia. Vim aqui para conhecer a jovem que conquistou meu tio e meu primo. Helena disse com um sorriso caloroso que imediatamente tranquilizou Ana. Sua família deve estar pensando que sou uma oportunista. Pelo contrário, Helena interrompeu. Tio Roberto não para de falar de você. Diz que você devolveu a alegria de viver para o Carlos. Ana suspirou com alívio. Ainda estou me acostumando com tudo isso. Posso entender. Deve ser assustador entrar em uma família como a nossa. Helena pausou. Ana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ama meu primo de verdade, não por causa do dinheiro ou das oportunidades que ele pode oferecer. A pergunta era direta, mas Ana viu apenas preocupação genuína nos olhos de Helena. Amo. E se ele fosse um operário, um professor, um médico? Pobre, eu o amaria do mesmo jeito. Ele me faz querer ser uma pessoa melhor. Helena sorriu amplamente. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Carlos precisava de alguém assim na vida dele. Como assim? Ele sempre foi muito sério, muito focado no trabalho. Depois que tia Helena morreu, ele se fechou completamente. Você o trouxe de volta à vida. Ele fez a mesma coisa por mim. É por isso que vocês são perfeitos um para o outro. Helena pegou uma pequena caixa da bolsa. Tenho algo para você. O que é? Era da minha tia Helena. Ela me deu quando eu me formei em medicina, mas acho que você deve ter. Ana abriu a caixa e viu um estetoscópio antigo, mas perfeitamente conservado, com uma pequena placa de prata gravada: Doutora Helena Ferreira, para curar, é preciso amar. Não posso aceitar isso. Ana sussurrou tocando delicadamente o estetoscópio. Claro que pode. Tia Helena adoraria saber que está nas mãos de alguém que vai usar para ajudar pessoas, especialmente alguém que ama seu filho. Ana sentiu lágrimas formando em seus olhos. É lindo, muito obrigada. Use-o bem e cuide do Carlos. Ele é um tesouro mesmo, sendo meio cabeça dura às vezes. Naquela noite, Ana estava mostrando o estetoscópio para Dona Graça, quando Carlos chegou para buscá-la para o jantar. De onde veio isso? Ele perguntou, reconhecendo imediatamente o objeto. Sua prima Helena me deu. Disse que era da sua mãe. Carlos pegou o estetoscópio com reverência, suas mãos tremendo ligeiramente. Minha mãe usava isso todos os dias. Disse que era seu amuleto da sorte. Carlos, se você quer ficar com ele... Não. Carlos colocou o estetoscópio ao redor do pescoço de Ana. Minha mãe iria querer que a futura doutora Ana Carolina Santos usasse. Fica perfeito em você. Ana se olhou no espelho e pela primeira vez conseguiu se ver como médica. O estetoscópio ao redor do pescoço a fazia sentir conectada com seu futuro, com o legado da mãe de Carlos e com o propósito de sua vida. Carlos, posso te perguntar uma coisa? Claro, aquela Kombi da sua mãe. Você falou sério sobre colocá-la para funcionar de novo? Falei. Por quê? Estava pensando, quando eu me formar, gostaria muito de trabalhar nisso. Atender pessoas que não têm acesso aos melhores hospitais, continuar o trabalho que sua mãe começou. Carlos sentiu o coração se aquecer. Ana, isso seria perfeito. É exatamente o que minha mãe gostaria. Então é um plano. É um plano. Carlos a beijou suavemente. Doutora Ana e o consultório sobre rodas. Versão 2.0. Dona Graça observava a cena com um sorriso sabido. Vocês dois já estão planejando o futuro juntos. Isso é bom sinal. Dona Graça, Carlos disse. Posso falar uma coisa? Claro, meu filho.
Queria agradecer por ter criado uma neta tão especial. Ana é um reflexo da senhora. Ai, que menino mais educado, Dona Graça disse corando. Você também é especial, Carlos, e vocês dois juntos são ainda mais especiais. Naquela noite, durante o jantar em um restaurante aconchegante no Santa Teresa, Carlos e Ana conversaram sobre o futuro com uma intimidade e cumplicidade que não tinham antes da crise. Ana, posso te contar um segredo. Sempre. Nunca pensei que pudesse ser feliz de novo depois da morte da minha mãe. Você me provou que eu estava errado. Carlos, você me salvou tanto quanto eu te salvei. Me mostrou que posso sonhar alto, que mereço coisas boas na vida. E agora temos 6 anos de faculdade pela frente. Vou estudar muito, me formar, e aí vamos salvar o mundo juntos na Kombi da sua mãe. Carlos riu. Parece um plano perfeito. É um plano perfeito. Eles passaram o resto da noite fazendo planos, sonhando juntos, construindo um futuro que parecia não apenas possível, mas inevitável. O amor que havia sido testado por dúvidas e interferências externas agora era mais forte, mais maduro, mais real. Ana ainda tinha um longo caminho pela frente na medicina, mas agora sabia que não estaria caminhando sozinha. Tinha Carlos ao seu lado, Dona Graça, a apoiando de casa, e o legado da doutora Helena Ferreira para honrar. O primeiro capítulo de sua nova vida estava apenas começando. 2 anos se passaram desde que Ana ingressou na Faculdade de Medicina da UFMG. Ela estava agora no 3º ano, destacando-se entre os melhores alunos da turma, equilibrando perfeitamente os estudos intensivos com o relacionamento que continuava florescendo com Carlos. Numa manhã de segunda-feira, Ana estava no Hospital das Clínicas fazendo seu estágio supervisionado quando recebeu uma ligação urgente. Ana é a Rosa, vizinha da sua avó. Dona Graça passou mal e está no pronto-socorro do Hospital João 2013. O mundo de Ana desabou. Ela pediu liberação imediata para a professora supervisora e correu para o hospital, ligando desesperadamente para Carlos no caminho. Carlos, minha voz, ela está no hospital. Já estou saindo do banco, vou te buscar. Não vou de ônibus, é mais rápido. Ana, nem pense nisso, estou chegando aí. Quando Ana chegou ao pronto-socorro, encontrou Dona Graça consciente, mas claramente debilitada numa maca de emergência. Aos 72 anos, a artrite reumatoide havia progredido severamente e agora uma pneumonia complicava ainda mais seu quadro de saúde. Vovó. Ana segurou a mão da avó tentando esconder o desespero na voz. Minha netinha não precisava ter vindo correndo assim. Claro que precisava. Como está se sentindo? Cansada, minha filha. Muito cansada. O médico plantonista se aproximou. Senhora Ana, sou o Dr. Ricardo. Preciso conversar sobre o estado da sua avó. Ana acompanhou o médico até um canto reservado do pronto-socorro. O quadro é grave, senhorita. A pneumonia está complicando devido à idade e ao estado. Geral debilitado pela artrite. Vamos precisar interná-la por pelo menos 2 semanas. Mas ela vai ficar bem, não vai? Dr. Ricardo hesitou. Vamos fazer tudo o que pudermos, mas precisa estar preparada. É uma situação delicada. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. A possibilidade de perder Dona Graça, a única família que tinha, era aterrorizante demais para processar. Carlos chegou correndo e imediatamente abraçou Ana, que desabou em lágrimas em seus braços. Ela pode morrer, Carlos. Eu não posso perder minha avó. Não vai perder. Ela é forte, é uma guerreira. Ai, se ela morrer antes de me ver formada, antes de ver que valeu a pena todo o sacrifício que ela fez por mim. Carlos segurou o rosto de Ana entre suas mãos, forçando-a a olhar diretamente em seus olhos. Ana, escuta. Dona Graça já viu você. Conquistar tudo o que importa. Ela te viu entrar na medicina, te viu encontrar o amor, te viu se tornar a mulher incrível que é hoje. Mas eu queria tanto que ela me visse de jaleco branco, atendendo pacientes. E ela vai ver. Porque você vai lutar por isso e ela vai lutar também. José Roberto chegou ao hospital meia hora depois, trazendo consigo o Dr. Marcelo Tavares, um dos melhores pneumologistas de Belo Horizonte. Ana, minha querida, José Roberto disse, abraçando-a calorosamente. Trouxe reforços. Dr. Marcelo vai
Cuidar da Dona Graça como se fosse família nossa. Seu Roberto, eu não posso aceitar. O custo. Não quero ouvir falar de custo. Dona Graça é família. José Roberto foi categórico. Dr. Marcelo pode fazer a avaliação. Depois de examinar Dona Graça, cuidadosamente, Dr. Marcelo conversou com Ana e Carlos. O quadro é sério, mas não é desesperador. Com o tratamento adequado, medicação de última geração e cuidados intensivos, as chances de recuperação são boas. Ela é uma senhora forte. Quanto tempo? Ana perguntou. 2 semanas de internação, talvez 3, e depois alguns meses de recuperação em casa. Ana sentiu um alívio imenso, mas sabia que os próximos dias seriam cruciais. Dr. Marcelo, ela disse, posso acompanhar o tratamento. Sou estudante de medicina 3º ano. Claro, na verdade seria ótimo ter você por perto. Pacientes idosos se recuperam melhor com família presente. Durante as 2 semanas seguintes, Ana praticamente morou no hospital. Conseguiu dispensas especiais da faculdade e se dedicou integralmente aos cuidados da avó. Carlos aparecia todos os dias após o trabalho, trazendo comida, conversando com Dona Graça e dando apoio emocional para Ana. Minha netinha, Dona Graça disse numa tarde, você não precisa ficar aqui o tempo todo. Tem seus estudos. Vovó, meus estudos podem esperar. A senhora é mais importante. Não é. Seu futuro é mais importante. Dona Graça segurou a mão de Ana com força surpreendente. Promete uma coisa para mim. Qualquer coisa. Quando eu sair daqui, você volta para a faculdade e se dedica 100% aos estudos. Não quero que sacrifique nada por minha causa. Mas, vovó, Ana Carolina Santos me promete ou não? Ana sorriu através das lágrimas. Prometo. Na 2ª semana de internação, algo extraordinário aconteceu. Dona Graça começou a mostrar sinais de melhora significativa. Sua respiração se normalizou, a febre baixou e ela voltou a ter apetite. É um milagre, Dr. Marcelo comentou com Ana. Raramente vejo recuperações tão rápidas nessa idade. Ela é teimosa demais para morrer. Ana riu, sentindo-se mais leve do que há semanas. Carlos estava ao lado dela quando o Dr. Marcelo deu a notícia oficial. Dona Graça pode receber alta amanhã. Com os cuidados adequados em casa, ela estará completamente recuperada em algumas semanas. Ana abraçou Carlos finalmente, permitindo-se sentir toda a alegria e alívio que havia represado. Ela vai ficar bem, minha avó vai ficar bem. Claro que vai. Te falei que ela era uma guerreira. Mas naquela noite, quando Ana estava organizando os pertences de Dona Graça para a alta sua avó, chamou-a para uma conversa séria. Minha netinha senta aqui do meu lado. O que foi, vovó? Quero te contar uma coisa que nunca contei antes. Ana se sentou na cadeira ao lado da cama intrigada. Seus pais, eles não morreram num acidente de carro. O coração de Ana parou. Como assim? Eles morreram sim, mas foi diferente do que sempre te falei. Dona Graça respirou fundo. Seu pai era médico assim como você quer ser. Trabalhava no interior numa cidade pequena. Ele e sua mãe estavam voltando de uma emergência médica numa fazenda quando o carro deles caiu numa ponte. Vovó, não entendo a diferença. A diferença é que eles estavam salvando vidas quando morreram. Igual a mãe do Carlos. Dona Graça segurou a mão da neta. Seu pai era como você, Ana. Tinha o mesmo coração, a mesma determinação de ajudar pessoas. Ana sentiu lágrimas correndo pelo rosto. Por que nunca me contou isso? Porque queria que você escolhesse medicina pelo seu próprio coração, não por herança familiar. Dona Graça sorriu. Mas agora que você já escolheu, queria que soubesse que tenho sangue de médicos nas veias. Vovó, e tem mais uma coisa. Guardei alguns pertences do seu pai. Estão na caixa embaixo da minha cama. Dona Graça fez uma pausa. Tem um diário dele falando sobre como queria fazer a diferença na vida das pessoas. Você vai ver como são parecidos. Ana abraçou a avó sentindo uma conexão profunda, com pais que mal se lembrava, mas que haviam deixado um legado de amor e serviço que ela estava honrando sem nem saber. Obrigada por me contar, vovó. Obrigada por ser exatamente a neta que seus pais sonharam ter. Quando Carlos chegou naquela noite,
Ana contou tudo sobre a revelação de Dona Graça. Agora entendo de onde vem sua vocação, ele disse abraçando-a. Está no seu DNA. Carlos, sinto como se tudo fizesse sentido agora. Como se meu encontro com seu pai, nosso amor, tudo fosse parte de um plano maior. Talvez seja mesmo. E sabe o que mais? Agora tenho ainda mais certeza de que quero trabalhar na Kombi da sua mãe quando me formar. Quero continuar o trabalho que meu pai fazia, que sua mãe fazia. Carlos sorriu, vendo Ana mais determinada e centrada do que nunca. Então vamos fazer isso acontecer, juntos. Naquela madrugada, Ana dormiu no hospital pela última vez, segurando a mão de Dona Graça e sonhando com um futuro onde honraria o legado de seus pais biológicos, o amor de sua avó criadora e a memória da mãe do homem que amava. O momento da verdade havia passado. Dona Graça estava salva. Ana havia descoberto suas verdadeiras origens, e o amor entre ela e Carlos havia sido testado e havia emergido mais forte que nunca. Mas o maior teste ainda estava por vir: transformar todos esses aprendizados e revelações em uma vida dedicada a servir aos outros, provando que às vezes o destino nos prepara de formas misteriosas para nossa verdadeira missão no mundo. 6. Meses depois da recuperação de Dona Graça, Ana estava no último ano da faculdade de medicina. A casa no bairro. Funcionários havia se transformado. Dona Graça estava completamente recuperada e mais ativa que nunca, trabalhando como consultora cultural da Fundação Roberto Ferreira e recebendo o melhor tratamento médico para sua artrite. Numa manhã de sábado, Ana estava estudando para as provas finais quando Carlos chegou com uma expressão misteriosa no rosto. Ana, preciso te mostrar uma coisa. Agora estou no meio da revisão de cardiologia. Confia em mim, vale a pena. Intrigada, Ana seguiu Carlos até a garagem da mansão dos Ferreira. Lá estava a Kombi da mãe dele, mas completamente renovada. O exterior havia sido repintado com cores alegres, azul claro e branco, e no lado estava escrito Consultório sobre Rodas Doutora Helena e Doutor Ana. Carlos, Ana murmurou sem conseguir acreditar no que via. Abra a porta. Ana abriu a porta lateral da Kombi e viu que o interior havia sido completamente modernizado. Equipamentos médicos de última geração. Uma pequena farmácia computador para telemedicina, até uma cafeteira para os longos dias de atendimento. Isso é incrível quando você fez tudo isso. Nos últimos 3 meses. Queria ter pronto, para quando você se formasse. Carlos sorriu. Que tal fazermos o primeiro atendimento juntos? Juntos. Mas você não é médico. Não, mas posso ser o administrador, o motorista, o assistente. Carlos segurou as mãos dela. Ana, quero fazer parte do seu sonho. Quero que façamos isso juntos. Ana sentiu seu coração transbordar de amor e gratidão. Carlos, isso é mais lindo que qualquer anel de noivado. Falando nisso, Carlos se ajoelhou ali mesmo dentro da Kombi renovada, tirando uma pequena caixa do bolso. Carlos, o que está fazendo? Ana Carolina Santos, você transformou minha vida de formas que eu nem imaginava serem possíveis. Me ensinou a amar de novo, a sonhar de novo, a acreditar que posso fazer a diferença no mundo. Ele abriu a caixa revelando um anel simples, mas elegante. Quer se casar comigo? Ana olhou para aquele homem que havia conhecido por acaso numa tarde, chuvosa em uma agência bancária, que havia se tornado seu maior amor e seu melhor amigo. Claro que quero 1000 vezes sim. Carlos colocou o anel em seu dedo, e eles se beijaram ali mesmo dentro da Kombi, que representava não apenas o passado, que honravam, mas o futuro que construiriam juntos. Mas tem uma condição, Ana disse quando se separaram. Qualti, primeiro eu me formo, depois nos casamos. Quero caminhar até o altar como doutora Ana Carolina Santos. Combinado. Doutora Ana Carolina Ferreira tem um belo som, não acha? 2 semanas. Depois Ana estava na cerimônia de formatura da UFMG. O auditório estava lotado, com família, amigos e colegas de classe. Dona Graça estava na primeira fila, usando o vestido azul que havia comprado especialmente para a ocasião ao lado de José Roberto, que não conseguia parar de sorrir. Ana Carolina Santos, o diretor da faculdade anunciou. Ana subiu ao palco, vestindo o jaleco branco que havia sonhado desde criança,
carregando o estetoscópio da doutora Helena ao pescoço. Quando recebeu o diploma, procurou Carlos na plateia e viu lágrimas de orgulho em seus olhos. Doutora Ana Carolina Santos. Ela murmurou para si mesma, saboreando cada sílaba. Depois da cerimônia, todos se reuniram no restaurante Glowton para a celebração. José Roberto fez um brindé emocionante. Ana, quando você salvou minha vida naquele dia no banco, não sabia que estava salvando a nossa família inteira. Você trouxe luz, amor e propósito de volta às nossas vidas. Hoje celebramos não apenas sua formatura, mas o início de uma jornada que honrará a memória da minha Helena e continuará o legado de amor e cuidado que ela começou. E dos meus pais, Ana acrescentou levantando o copo, que me ensinaram, mesmo sem eu saber que a medicina é mais que uma profissão, é uma missão. Dona Graça se levantou apoiando-se na bengala, mas com a dignidade de uma rainha. Minha netinha, você me deu o maior presente que uma avó pode receber, a certeza de que criei alguém que vai fazer a diferença no mundo. Seus pais estariam orgulhosos. Estão orgulhosos. Ana corrigiu, abraçando a avó. E a senhora também deveria estar orgulhosa. Tudo que sou, devo à senhora. Carlos se levantou para o último brindé da noite. Ana, você me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou poder, mas na capacidade de tocar vidas e fazer a diferença. Hoje você se tornou oficialmente doutora Ana Carolina Santos. Amanhã começamos nossa jornada para levar cuidado médico para quem mais precisa. E em 6 meses, Ana acrescentou com um sorriso radiante, nos tornamos oficialmente família. A festa continuou até tarde da noite, mas Ana saiu cedo com Carlos para um último passeio pela cidade, que havia sido o palco de sua transformação. Eles dirigiram pela Avenida Afonso Pena, passaram pela Praça da Liberdade, subiram até o Mangabeiras, para ver Belo Horizonte iluminada lá embaixo. Carlos, posso te contar um segredo. Sempre. Naquela tarde no banco, quando seu pai passou mal, senti algo estranho. Como se o universo estivesse me dizendo que minha vida estava prestes a mudar para sempre. E mudou. Mudou tudo. Encontrei o amor da minha vida, conquistei meu sonho de ser médica, descobri minha verdadeira origem, fortaleci meu laço com minha avó, ganhei uma família nova. Ana parou para olhar a cidade. Mas sabe qual foi a maior transformação? Qual? Aprendi que não importa de onde viemos ou quais são nossas circunstâncias. O que importa é o tamanho do nosso coração e nossa disposição para fazer a diferença. Carlos a abraçou por trás, ambos olhando para as luzes da cidade que os havia reunido. Ana promete uma coisa. O quê? Que quando estivermos velhinhos, igual ao meu pai e sua avó, vamos olhar para trás e saber que usamos nossas vidas para algo maior que nós mesmos. Prometo. E você promete que vamos fazer isso juntos, não importa quais tempestades vierem. Prometo, para sempre. 6 meses depois, Ana caminhava pelo corredor da Igreja do Carmo, no centro histórico de Belo Horizonte, vestindo o vestido de noiva que havia pertencido à mãe biológica, uma das surpresas que Dona Graça havia guardado na caixa de memórias. José Roberto a conduzia até o altar, numa honra que ela havia pedido para ele assumir como figura paterna. Carlos a esperava no altar, radiante de felicidade, ao lado do padre que havia conhecido a família Ferreira há décadas. Na primeira fila, Dona Graça chorava de alegria, segurando um buquê de flores do interior de Minas que ela mesma havia escolhido. Ana Carolina, o padre disse, aceita Carlos Eduardo como seu esposo para amá-lo e cuidar dele na alegria e na tristeza, na saúde, e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Aceito, padre. De todo o coração, Carlos Eduardo aceita Ana Carolina como sua esposa, para amá-la e cuidar dela na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Aceito, padre, para sempre, quando foram declarados marido e mulher. Carlos levantou o véu de Ana e a beijou com toda a paixão e ternura que havia crescido entre eles desde aquele primeiro encontro no banco. Doutora Ana Carolina Ferreira, ele murmurou contra seus lábios. Tem um belo
Só ela riu ecoando as palavras dele de meses atrás. A recepção foi na mansão dos Ferreira, decorada com flores do interior de Minas e comida típica: mineira, queijos doces, pão de açúcar e o tradicional feijão tropeiro. Mais que uma festa elegante, era uma celebração de raízes, tradições e amor verdadeiro. Durante a valsa dos noivos, Carlos sussurrou no ouvido de Ana: "Pronta para nossa lua de mel. Para onde vamos?" Surpresa, mas posso adiantar que envolve a Kombi e várias cidades do interior de Minas. Ana riu, compreendendo que até mesmo a lua de mel seria dedicada ao serviço. Melhor lua de mel impossível. E quando voltarmos, começamos oficialmente o consultório sobre rodas. O que acha? Acho que meus pais, sua mãe e todos que amamos estariam orgulhosos. Tenho certeza que estão. 2 anos depois, doutora Ana Carolina Ferreira havia se tornado uma referência em medicina comunitária em Minas Gerais. A Kombi renovada percorria cidades do interior, levando atendimento médico gratuito para quem mais precisava. Carlos havia deixado a presidência do banco para se dedicar integralmente à administração da fundação, que agora financiava não apenas bolsas de estudo, mas toda uma rede de atendimento médico itinerante. Dona Graça, aos 75 anos, havia se tornado a coordenadora cultural da fundação, organizando eventos e mantendo vivas as tradições mineiras. José Roberto, aposentado mas ativo, acompanhava frequentemente Ana e Carlos nas viagens pelo interior, rememorando suas próprias origens. Numa manhã de domingo, Ana estava atendendo crianças numa pequena cidade perto de Diamantina, quando Carlos se aproximou com uma expressão emocionada. "Ana precisa ver isso." Ele a levou até a frente da escola, onde haviam montado o consultório temporário. Havia uma fila de pessoas esperando atendimento, mas não era isso que havia chamado a atenção de Carlos. Na parede da escola, alguém havia pintado um mural, uma jovem de jaleco branco atendendo crianças com os dizeres: "Doutora Ana, o anjo que veio de BH." "Carlos, isso é incrível. Você se tornou lenda por aqui." Ana observou o mural, vendo não apenas sua imagem, mas o símbolo de tudo que havia conquistado a transformação de uma jovem órfã em uma médica que fazia a diferença na vida de centenas de pessoas. "Sabe o que é mais incrível?" Ana disse, abraçando o marido. "O quê?" "Que tudo começou com um simples gesto de ajudar alguém em necessidade. Às vezes, acho que salvei seu pai, mas na verdade ele que me salvou. Vocês se salvaram mutuamente, assim como nós." Ana olhou para a fila de pacientes esperando para Carlos ao seu lado, para a Kombi que carregava não apenas equipamentos médicos, mas sonhos realizados, e sentiu uma gratidão profunda por cada passo da jornada que a havia levado até ali. Naquela tarde, depois de atender o último paciente, Ana ligou para Dona Graça. "Vovó, como está?" "Bem, minha filha. Como foi o dia?" "Incrível. Atendemos 80 pessoas hoje. E vovó, tem uma coisa que quero te contar." "O que foi?" Ana olhou para Carlos, que sorriu e assentiu encorajadoramente. "Estou grávida, vovó. Você vai ser bisavó." O grito de alegria de Dona Graça, do outro lado da linha, fez Ana rir até as lágrimas. Mais um capítulo estava começando em sua vida. Agora ela seria mãe, continuando o ciclo de amor e cuidado que havia recebido. Naquela noite, voltando para Belo Horizonte na Kombi, Ana apoiou a cabeça no ombro de Carlos e refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. De uma jovem órfã trabalhando numa farmácia, a uma médica respeitada, casada com o amor de sua vida e esperando um filho. "Carlos, sim, obrigada." "Pelo quê?" "Por ter me ensinado que os maiores milagres acontecem quando temos coragem de ajudar uns aos outros, quando deixamos o amor vencer o medo e quando acreditamos que nossos sonhos são maiores que nossas circunstâncias." Carlos beijou o topo da cabeça de Ana, sentindo-se o homem mais sortudo do mundo. "Obrigado você por ter me salvado naquele dia. E por continuar me salvando todos os dias desde então." Ana sorriu, colocando a mão sobre a barriga, onde uma nova vida crescia, uma vida que seria criada no amor. Cresceria sabendo que pode fazer a diferença no mundo e carregaria adiante o legado de gerações que acreditaram que o amor e o serviço
Aos outros, são as forças mais poderosas do universo. As luzes de Belo Horizonte apareceram no horizonte, acolhendo-os de volta para casa, onde Dona Graça os esperava, com um jantar mineiro e histórias para contar ao futuro neto ou neta sobre a avó médica, que salvou vidas e corações por onde passou. E assim, uma história que começou com um encontro casual numa tarde chuvosa em um banco, se transformou numa saga de amor, superação e propósito, que continuaria influenciando vidas por gerações, provando que quando seguimos nosso coração e usamos nossos talentos para servir aos outros, escrevemos capítulos de nossa existência que ecoam pela eternidade.